E é interessante que nós estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Aí alguém pode olhar para mim e falar assim, tem pregador que fala isso há 100 anos. Eu não duvido. Mas o que eu sempre digo quando eu falo sobre o tempo do fim, ou o fim do tempo do fim, nós não temos mais do que uma vida para esperar a Jesus. Essa desculpa de que muitas pessoas pregaram sobre o retorno de Jesus e ele ainda não voltou, essa desculpa não cola, meu irmão, minha irmã, porque nós não temos mais que uma vida para esperá-lo. A média de vida de uma pessoa é de 75 anos, então eu posso te dizer para você que, em média, um brasileiro só tem mais 75 anos a partir do momento em que nasce até o dia de esperar a Jesus, porque a Bíblia fala, depois que o ser humano morre, depois daí vem o juízo. Ele não tem uma segunda chance, a segunda chance é agora. A segunda chance é hoje. Nós estamos vivendo o fim do grande conflito, a nível global e a nível pessoal. E é interessante que Jesus ele demonstrou em sua palavra, em suas pregações, como se daria esse último grande conflito. No capítulo 12 de Apocalipse, ele fala que o último grande conflito se iniciou no céu. Satanás reivindicou algo que não era dele, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos, e Satanás perdeu no céu, e ele foi lançado para a terra, e a palavra fala que ele veio para a terra com grande ira, e ele fala, ai dos habitantes da terra, porque Satanás desceu a vós com grande ira. E é interessante que nós somos ensinados pela mídia e pela fantasia, que o diabo ele vem com chifres, narigão bem grandão soltando fogo, né? E vermelhinho, não é assim que o diabo vem? Na mídia, na fantasia? E é assim que ele quer que nós esperemos que ele venha. Mas o diabo vem a nós exatamente como nós desejamos. Tiago fala que cada um é tentado pela concupiscência do seu coração. Se você ama chocolate, não duvide, o diabo não te dará verduras e legumes, ele te dará chocolate. É óbvio que eu estou falando de chocolate, mas cada um sabe a concupiscência do seu coração. O diabo não vai aparecer para você te apresentando um Fusquinha para entregar uma Ferrari, apesar de eu gostar muito do Fusquinha, tá? Só uma ressalva aqui, acho um carro maravilhoso, mas a realidade é que o diabo ele gosta de apresentar Ferrari e entregar carrinho de mão. É assim que ele faz. O pecado é doce na boca, mas amargo no estômago. E é assim que o diabo trabalha. Ele não desce a nós numa guerra como da Rússia e da Ucrânia, com bombas, mísseis, porque ele sabe que assim não dá. Ele se infiltra no meio do povo de Deus, parecendo amigo, parecendo colega, parecendo companheiro, e quando nós menos esperamos, ele coloca a nossa vida num mar de tristeza e sofrimento, num mar de tristeza e solidão. E Jesus deixa claro para nós no capítulo 25 de Mateus. Abre 25 de Mateus. Onde se dará, em qual será o terreno do último grande conflito da humanidade, da última batalha entre Deus e Satanás. Onde será esse terreno? É óbvio que nós sabemos que o terreno principal é a nossa mente. O grande conflito acontece na sua mente. O diabo luta contra Deus na sua mente, para tomar a sua mente. Mas qual é a ferramenta que o diabo vai usar no último momento? A última ferramenta do diabo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Eu estou aqui ainda abrindo a minha. 25. E eu quero refletir com vocês. A palavra diz assim, Mateus, perdão, falei 25, mas é bem pertinho, 24. 24, verso 38. Diz assim, pois nos dias... vamos do 36 para contextualizar. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todos. É interessante que Jesus ele fala algo simples. Ele fala, um pouquinho antes da minha vinda, bem pertinho da minha vinda, vai ser bem parecido como foi um pouquinho antes do dilúvio. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que tem de estranho nisso? Vamos falar a verdade. O que tem de estranho nisso? Fala para mim. Hã?
tem nada de estranho, não é verdade? Comer, beber e casar é normal. Eu mesmo amo quando me chamam para um casamento e tem uma boquinha livre. Não é bom? É bom, maravilhoso. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre distrações. Distrações. Existe uma história da mitologia grega que eu gosto muito, que é a história de Troia. Eu gosto muito da história de Troia. A gente sabe que é mentira, mas toda vez que eu vejo a história de Troia, eu aprendo uma lição nova. E uma das lições que a história de Troia ensina é que existem presentes que podem ser maldições, né? O cavalo de Troia. Os gregos colocam um cavalo ali na porta de Troia. Demonstra também que a fé cega ou sem a devida investigação daquilo que é a palavra de Deus também pode causar um problema, porque eles aceitaram o presente achando que era um presente dos deuses. Se eles crescem num único Deus todo-poderoso, eles não teriam aceitado o presente. Ficaria muito mais fácil. Mas uma das histórias que Troia demonstra para nós é que relacionamentos não fundamentados nos princípios da palavra de Deus podem nos levar à destruição e aqueles que estão ao nosso redor também. É claro que nós não precisamos ir para Troia para refletir sobre isso, nós podemos observar a Bíblia e nós vamos ver os grandes patriarcas da Bíblia. Abraão sofreu porque se envolveu num relacionamento inadequado. Davi sofreu porque se envolveu num relacionamento inadequado. Sansão sofreu por se envolver em relacionamentos inadequados. José venceu por resistir a um relacionamento inadequado. Vejam que interessante como relacionamentos sempre são meios pelos quais Satanás tenta afastar o povo de Deus da sua palavra e da sua verdade. Não que os relacionamentos sejam ruins, mas é que o diabo não vai apresentar para você coisa ruim. Ele vai apresentar para você coisa que é inicialmente boa, mas que quando não está fundamentado nos princípios da palavra de Deus, pode te levar a tristeza, dor e sofrimento. Outro dia desse eu tive a oportunidade de conhecer um jovem militar. E quando a gente é jovem, a gente está aprendendo, a gente fica empolgado com tudo que a gente aprende, né? E se a gente gosta de aprender, a gente geralmente também gosta de ensinar. E ele começou a me contar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro. Algumas informações que, inclusive, eu não sabia. E a gente começou a explanar um pouquinho sobre a história do Brasil, e uma coisa que ele falou que eu, sinceramente, não fazia sentido para mim, e eu até então não sabia. E ele disse assim, você sabe por que Brasília fica no meio do Brasil? Eu falei, ele falou assim, por quê? A capital do Brasil era na frente do mar, certo? O presidente sentou e falou assim, aqui, à beira-mar, nós estamos muito vulneráveis ao ataque dos inimigos. Se essa foi a premissa real, nós não sabemos. Nós sabemos que em Brasília tem muita corrupção. Acabou ajudando a esconder a corrupção. Os inimigos foram para Brasília, né? Essa é a grande realidade. Nós sabemos que essa é a grande verdade. Porém, a premissa inicial, a justificativa inicial para a construção de Brasília foi: o Brasil está vulnerável com a sua capital à beira-mar. Precisamos levar a capital para um ponto de mais difícil acesso, porque se um dia formos atacados, exceto se alguém nos atacar com uma bomba nuclear, mas isso é um crime de guerra. Inclusive eu falei para ele, mas se a pessoa soltar uma bomba nuclear aqui, não tem capital que segure. Ele falou, mas isso é crime de guerra, não pode fazer. E a pessoa vai se indispor com o mundo todo. Para atacar o Brasil e tomar a sua capital, você tem que enfrentar todos os estados antes de chegar na capital. E ele falou, e tem mais um ponto, o exército brasileiro é o exército mais preparado para combate em selva do mundo. Você tem oficiais do exército israelense e americano aprendendo com os brasileiros como defender a sua mata, a sua floresta, a sua selva. Por isso é tão difícil atacar a capital do Brasil. Por isso Brasília está num lugar estratégico. Aí eu olhei assim e falei, mas qual o sentido disso? E quando a gente fala no contexto militar, no contexto de guerra, nenhum governante consegue tomar posse de uma nação sem conquistar a sua
Capital. Se ele conquistar o arredor, ele ainda não toma conta daquela nação. Ele precisa conquistar a capital. Tem que defender a capital. E aí fica a pergunta para a igreja. Porque eu tenho andado em igrejas por aí, às vezes eu tenho tido eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que a igreja não tem isso muito claro. Qual que é a capital evangelística de Jesus? Qual é o núcleo duro de pregação do evangelho no mundo hoje? Qual que é? Pode responder, fica à vontade. Quem quiser responder. Amém. Louvado seja Deus. Olha que igreja madura. Aleluia. Porque em muitos lugares você ouve que o núcleo duro de pregação da palavra é a igreja, a associação, o ministério. Mas não, é a família. A igreja nada mais é do que uma reunião de famílias em prol da pregação do evangelho. Então o diabo não precisa colocar um endemoniado aqui no meio. Ele não precisa colocar um dissidente aqui. Outro dia desse, um colega meu, vou pedir licença para vocês aqui, virei as costas um pouco, eu fiquei com medo de tropeçar no fio. Outro dia um colega meu virou assim para mim e falou, cara, você acredita nessa história de Espírito Santo? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas não tem base bíblica. Eu falei, irmão, eu poderia entrar aqui e te apresentar uns 300 temas para defender o Espírito Santo, mas se eu te contar a minha história e o que o Espírito Santo fez comigo, você não vai ter dúvida de que ele existe. Você não precisa de um dissidente aqui em cima. Antigamente o pessoal falava que os Illuminati mandavam pessoas para as igrejas, para bagunçar as igrejas. Você não precisa de um dissidente aqui pregando contra o Espírito Santo, porque a gente tem base suficiente para defender. Você não precisa de um dissidente aqui pregando contra o sábado, porque a gente tem gente experiente e suficiente para defender. Você só precisa separar um casal. Você só precisa separar um casal estratégico para a igreja e você enfraquece a igreja todinha. É só isso. Você só precisa colocar um marido contra a esposa, uma esposa contra o marido, e você já faz um rebuliço na igreja. E eu quero, com respeito aos que assistem na internet, inclusive, eu sei que existem muitas e muitas interpretações para o conceito de família na sociedade atual, e eu, sinceramente, não me sinto qualificado para discutir nenhuma delas, porque eu não sou sociólogo, eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo, eu sou cristão. A única regra de instrução que eu consigo entender e compreender a princípio é a da Bíblia. Por isso hoje eu sei que talvez existe alguém aqui ou mesmo na internet que entende o conceito de família diferente do que nós estaremos explanando aqui. Mas com respeito à sua interpretação, em nome de Jesus, o meu intuito é seguir exclusivamente o que está escrito na palavra de Deus hoje e nada mais. O pregador nesta manhã é escravo da palavra. Carl Jung falou uma coisa, e outros pensadores falaram outras coisas. Amém. Eu respeito que eles tenham outros pensamentos. Eu sigo e sou escravo apenas do que está escrito. E o que está escrito, eu convido vocês para abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E nós ficaremos nesse texto o restante do sermão. E ele diz assim, a partir do verso 21. Quem achou diz amém. Vou esperar mais um pouquinho. Quem achou diga amém. Opa, já aumentou o número. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 21. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No verso 21, Paulo já deixa claro o que ele espera e com quem ele está falando. Ele fala assim, no temor de Deus ou por temor a Cristo, respeitem, obedeçam, sejam educados, amáveis, bondosos, uns com os outros. Então, assim, se eu não tenho o temor de Deus na minha vida, quando Paulo pede que eu seja educado, misericordioso, bondoso com as outras pessoas, eu vou ficar incomodado. Essa é a grande realidade. O texto é claro. Paulo está falando com quem teme a Jesus. Se eu não temo a Jesus,
cuidar do meu próximo, dar a outra face, amar o meu próximo como a mim mesmo, perdoar quem erra contra mim, serão ações que vão me incomodar. Outro dia desse eu estava pregando sobre o ministério da asa na igreja, e eu falei, pregar sobre misericórdia para cristão, repito, para grifar, pregar sobre misericórdia para cristão é chover no molhado. Porque se eu sou cristão e não tenho misericórdia, eu não sou cristão. Eu preciso me converter. A primeira ação da vida do cristão ao se converter é preocupar-se com o próximo. João fala, como eu posso dizer que amo ao meu Deus que não vejo, se eu não amo ao meu próximo que eu vejo? Se eu não tenho misericórdia de quem está do meu lado, se eu não tenho educação no trato com o meu próximo, como eu posso dizer que amo a um Deus que eu nunca vi? Então pregar sobre sujeição, obediência, educação, humildade para aquele que teme a Deus é chover no molhado. Se eu temo a Deus, naturalmente eu serei como Cristo. E como Cristo foi? Eu não digo automaticamente, vou deixar isso claro aqui para não gerar dúvida, tá? Não é automaticamente. A irmã apresentou uma historinha para as crianças aqui, eu achei fantástico, porque ela jogou o pozinho, ficou vermelho. Aí ela jogou o antídoto, não ficou claro na hora. Ela ainda falou assim, nossa, será que não vai clarear, né? A gente até deu um sorriso. Porque não é na hora, não é instantâneo. Jesus entrou na sua vida, você não peca nunca mais. Não é assim. Jesus entrou na sua vida, agora você está consciente do grande conflito e você começa a se posicionar. É igual aquele filminho antigo, Matrix. É antigo, fizeram um remake agora, né? É que eu já tô... O tempo está passando, mas o filme não é tão novo. O Neo, ele olha para o mentor dele e ele fala, ó, você tem uma pílula de uma cor e outra de outra cor. Se você tomar uma, você acorda do mesmo jeito que você estava amanhã cedo. Se você tomar a outra, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aí ele toma a pílula que muda a vida dele. A primeira frase eu nunca mais esqueci. Eu digo antigo porque eu vi há muito tempo atrás e essa frase eu nunca mais esqueci. Ele toma a pílula, ele abre os olhos e olha para o mentor dele e fala, por que os meus olhos doem? Ele fala, porque você nunca os usou. O cristianismo é isso. O cristianismo, ele abre os teus olhos. E aí você começa a ver a batalha espiritual que existe na sua vida. Aquilo que você acha que é azar, que é mandinga, que é problema, que você nasceu no dia de São Cadeado, você começa a entender que isso aí não é sorte, que isso aí são ações do inimigo contra a tua família. Eu vendo a história aqui do pastor, sinceramente eu fiquei emocionado. Sabe por que eu fiquei emocionado? Porque eu falei, como o cristão sofre. A irmã estava indo fazer um trabalho maravilhoso de salvar vidas. O pastor se preparando para o ministério. E o diabo arruma um jeito dela bater o carro, ir para a UTI e ele passar tudo aquilo. Deus mostrou o poder dele, mas olha o sofrimento que aquela família passou, gente. A vida do cristão não é fácil. Mas o cristão que não abriu o olho, aí ele começa a ver que a vida não é fácil, ele quer se afastar de Deus. Ele fala, na igreja só tem fofoqueiro, na igreja só tem gente preconceituosa. Porque o olho dele está fechado, ele não consegue ver que são ações do inimigo contra ele e a família dele. E Paulo continua dizendo o seguinte, se você tem temor a Cristo, você não vai ter problema nenhum em ser uma pessoa humilde. E agora eu quero continuar esse texto, mas eu quero ler de uma outra forma. E aqui eu passo a falar com as palavras da minha esposa. Eu li o texto todo para ela, ela falou, acho que esse texto não está começando no lugar certo. Falei, então tá bom, vou respeitar o seu jeito de ver a situação. E eu quero começar o texto com vocês a partir do verso 25. Verso 25 diz assim, Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Verso 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como a si próprio, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Ela falou, eu acho que
Se você parar para refletir, e você ler o texto a partir daí, vai fazer mais sentido no final. E aí aqui, Paulo ele apresenta um grande desafio, inclusive baseado na época em que ele vivia, um grande desafio para os maridos. Porque ele fala, marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Vamos ser sinceros. Cristo vivia na glória insondável do universo. Os anjos lançavam as coroas aos seus pés. Mas quando ele viu a igreja se afastar, o que ele fez? Ele deixou seu trono, deixou sua glória, encarnou num corpo de ser humano, como um homem, como ser humano, enfrentou um dos piores inimigos que a humanidade já conheceu, que é a dor e o sofrimento. Você já parou para pensar que Jesus nunca tinha suado quando ele virou homem, quando ele veio aqui, encarnou ali, virou bebezinho no colo de Maria? Ele nunca tinha derramado uma gota de suor, porque suor é degeneração, e Jesus, suor é perda de sais minerais, Jesus no céu não suava. Mas o seu primeiro desafio para a salvação da igreja foi passar 40 dias e noites num deserto. E ele enfrentou tudo isso, e lá no deserto o diabo chega para ele e fala assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, faça com que as pedras se transformem em pães. E o diabo ainda desafia ele. Uma das coisas mais dolorosas para um homem, e aqui nós estamos fazendo um comparativo entre os homens e Cristo. Uma das coisas mais difíceis para um homem é abrir mão do seu orgulho. E Jesus olha para o diabo, e o diabo olha para ele e fala assim: você é filho de Deus coisa nenhuma. Pensou você entrar no futebol, o cara olha para você assim e fala: sabe jogar bola nada? Aí que você vai querer dar uns chapeuzinho nele, não é assim? Um grande lutador brasileiro, eu não vou citar nomes aqui não, para não instigar vocês a estarem procurando, porque isso é muita carnificina, mas é uma história interessante. Um grande lutador brasileiro, ele foi afrontado pelo seu oponente. O oponente dele falou mal do Brasil, o oponente falou mal dele, falou mal de tudo enquanto é coisa, e ele sempre quieto, não falava nada, quietinho. Até que numa segunda luta dos dois, o oponente dele falou assim: eu vou entrar na sua casa, eu vou obrigar sua mulher a cozinhar para mim. O lutador não tinha respondido nada. Ele virou e falou: olha, é a primeira vez que eu vou responder. Você não é profissional. Não falou nenhum palavrão, nenhuma palavra de baixo calão. Foi muito profissional na colocação dele, mas deu para sentir o golpe ali. E se você prestar atenção no desafio do deserto, o diabo chega para Jesus e fala: você não está com fome? Come. Aí Jesus continua o diálogo. Ele fala assim: eu não preciso disso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí quando o diabo leva ele no alto do pináculo, ele fala assim: ó, tudo isso eu vou te dar, se você me adorar prostrado. Se Jesus tivesse adorado o diabo, ele teria perdido o conflito e nós estaríamos devastados. Ali o diabo mexeu com duas coisas: mexeu com Deus e mexeu com a igreja. Aí Jesus falou: arreda-te, Satanás, eu não quero papo com você. Há estudiosos que acreditam que até a cruz ainda existia a possibilidade do diabo se arrepender. Talvez Jesus estivesse ali num diálogo com o diabo para tentar reconquistá-lo. Nós não sabemos. Mas no momento em que o diabo mexe com Deus e mexe com a igreja, Jesus fala: agora acabou a conversa, agora a briga vai ser séria. E a partir dali, Jesus começa um ministério inacreditável. E até hoje existem pessoas que teimam em tentar apagar a história de Jesus sem sucesso. Porque Jesus, a partir dali, começou a lutar com armas que nenhum outro guerreiro já lutou até então. Jesus passava por cidades e curava todas as pessoas. E ele não curava para se aparecer, não era show da fé. Jesus olhava para as pessoas e a Bíblia fala que ele tinha misericórdia dessas pessoas. Jesus, a partir dali, sofreu a dor do abandono, do desprezo, sofreu várias coisas diferentes. Tudo por uma igreja que muitas vezes se rebela contra Jesus. Uma igreja que se afasta de Jesus. Uma igreja que ignora Jesus. Uma igreja
que muitas vezes tem orgulho de falar da sua profissão, mas vergonha de falar do cristianismo, que entra numa faculdade e na primeira meia hora de aula do professor de filosofia quer abandonar a fé. É por essa igreja que Jesus lutou. E aqui Paulo está falando, maridos, lutem pelas suas mulheres como Cristo lutou pela igreja. Nós lemos lá, e eu acho fantástico quando Jesus sua sangue, quando Jesus suou sangue. Se você vai nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três vão falar que ele sua sangue depois de falar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, mas se possível passa de mim esse cálice. Mas se você pega João, capítulo 17, você vai ver a oração sacerdotal de Jesus. Tudo que ele orou no Getsemane antes de suar sangue. O primeiro bloco da oração, a gente não vai poder fazer o estudo completo de João 17, o Gabriel vai estudar com vocês depois. Amém? Brincadeira, mas você pode chegar na sua casa e você pode investigar João capítulo 17, você vai ver que eu estou certo no que eu estou dizendo. O primeiro bloco, ele ora por ele fala, Senhor, me glorifica agora, porque eu fiz a minha parte. No segundo bloco, ele ora pelos discípulos. E no terceiro bloco, antes de suar sangue, ele ora pela igreja. Jesus não estava suando sangue por si mesmo, ele estava suando sangue por você. Ele estava preocupado com todo o ataque que você ia sofrer. Em Mateus capítulo 24, ele fala, os dias finais serão tão difíceis que se não fossem abreviados, ninguém aguentaria. Jesus no Getsemane suava sangue e orava pela igreja. A pergunta que fica para nós maridos, nós já suamos sangue pela nossa família? Muitos eu sei que sim. Mas você é aquele marido que levanta de madrugada, ajoelha no pé da cama e fala, Senhor, igual Moisés, Senhor, eu não aceito entrar no céu se essa mulher, essa família não entrar comigo. Você tem sido aquele marido que quando a esposa perde a cabeça, fica nervosa ali, irritada dentro de casa? Em vez de enfrentar ela, isso aqui eu não estou falando de hipocrisia, eu muitas vezes cometo essa falha, em vez de enfrentar ela, abaixa a cabeça e fala, Senhor, me dá sabedoria para liderar a minha casa. Aquele marido que quando o filho está na rebeldia da adolescência, em vez de ficar revoltado com o filho, olha para o filho e fala, Senhor, eu já não sei mais quais ferramentas utilizar para levar esse menino aos teus pés. Mas, Senhor, eu não aceito a minha salvação se ele não tiver salvo também. Paulo, quando olha para o marido e fala, marido, seja igual a Cristo, ele está olhando para nós e nos dando o título de sacerdotes do nosso lar, de homens que carregam sobre si a responsabilidade espiritual de sua casa. É duro. O chamado de Paulo é muito duro para nós homens. Nos traz uma responsabilidade muito grande, mas também, consequentemente, nos traz grande vitória, porque Salmos fala que quando Cristo venceu, ele subiu aos céus e os mundos diziam, abram-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Eu imagino Jesus chegando lá no céu e o Fernando Iglesias representa isso numa música de forma maravilhosa. Jesus subindo ao céu de forma poderosa, gloriosa, os anjos lançando as suas coroas, os mundos não caídos de joelhos aos seus pés, e diante dele uma mesa preparada, e ele olha e diz, eu não posso comemorar ainda, porque a minha noiva, a minha esposa, que é a igreja, ainda está em perigo. Eu tenho sido esse marido? Eu tenho sido esse esposo? Eu tenho sido esse pai? Mas por conseguinte, Paulo também continua dizendo o seguinte, no capítulo, agora sim nós vamos voltar para o verso 22, ele diz assim, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E aqui ele faz um comparativo muito claro, ele fala, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Uma mulher que não está sujeita a Cristo, ela não consegue entender a sujeição ao Senhor. Por isso que tem tanto grupo feminista, ateu, que se levanta contra a palavra de Deus. Não se iluda! Os movimentos sociais da atualidade que se afastaram de Deus não vão entender, porque Paulo fala, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor, mas quem não está sujeito ao Senhor não entende esse tipo de sujeição, não entende esse tipo de humildade. A sujeição a Cristo não é uma sujeição que maltrata, que humilha, mas que engrandece. É uma sujeição que fortalece.
A coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é de dizer que Cristo entrou nela e que Cristo é quem me conduz hoje. Isso não faz de mim uma pessoa melhor do que as outras, mas faz de mim uma pessoa consciente dos seus erros e disposta a mudar pelo poder de Cristo. Essa sujeição é uma sujeição sobrenatural. Então, se você fica vendo Netflix o dia inteiro e não lê a Bíblia, você não vai entender o que esse pregador está dizendo. Porque a Netflix só prega traição, só prega divórcio, só prega adultério, só prega contra o cristianismo. E aí você abre a Netflix, o que mais tem lá é filme de mulher que largou o marido e foi viver a vida. No filme é bonito, mas na realidade é triste. E no fim vai ouvir do Senhor: pesado foste e achado em falta. Que essa não seja a nossa realidade. Aqueles que vivem para o Deus desse século já estão condenados. Nós não somos assim. E ele continua dizendo o seguinte: pois o marido... ele fala cabeça na minha tradução, mas eu gosto da palavra líder. O marido é o líder da mulher, como também Cristo é o líder da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E aqui eu quero deixar claro, que a gente já está caminhando para a reta final, de que isso não tem nada a ver com lavar prato e nem trocar fralda. O marido é o líder da mulher, mas ele pode ajudar a lavar a louça. É ajudar o termo certo? Não, porque se ele morasse sozinho, ele ia ter que fazer tudo isso. A casa é dele. Então, o marido é o líder espiritual da mulher. Ele não é o chefe da esposa. Se tem prato sujo, a responsabilidade é dos dois, inclusive dos filhos. Se tem roupa suja, a responsabilidade é dos dois, inclusive dos filhos. Aí o maridão pode olhar assim e falar: trabalho o dia inteiro. Infelizmente, na nossa sociedade, todo mundo trabalha o dia inteiro, né? E se eu morasse sozinho, eu ia morar num chiqueiro? Não ia. Então, o maridão tem que colaborar dentro de casa. Isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando. O maridão tem que cuidar da parte dele. Isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Isso aqui também não tem nada a ver com liderança de gênero. A mulher não é submissa ao homem. Isso precisa ficar claro. A mulher não é submissa ao homem. A nossa igreja, estudando, ela chegou à conclusão de que mulheres podem ter cargos de liderança. Hoje nós temos eleição de anciãs, por exemplo, na nossa igreja. Porque a mulher não é submissa ao homem. Ela é submissa ao marido, espiritualmente, porque ela é submissa ao marido como ao Senhor. Aí, digamos que o marido não seja espiritual. Digamos que nós estamos falando aqui de uma pessoa que é casada com um marido que não tem uma vida espiritual. E ele peça para a mulher algo, ou ordene, ou comande, enfim. Cada um sabe como está lidando na sua casa. Mas ele peça para a mulher algo que vai contra os princípios de Deus. A liderança da mulher primeira é a quem? Ao Senhor. Ela tem que se opor ao marido. Nesse ponto ela tem que se opor. O marido quer que a mulher vá cometer um assalto com ele. Ela vai olhar e falar: misericórdia, né? Ela quer que apoie ele a se tornar traficante de drogas. Ele quer que ela aceite violência física ou qualquer outro tipo. Essa liderança não é uma liderança absoluta. A mulher é sujeita ao homem como ao Senhor. Se o homem não for sujeito ao Senhor, a mulher tem que ser sujeita ao Senhor e não ao homem. Outro exemplo que eu sempre pergunto nas igrejas por aí: quem que comanda as finanças de casa? O marido ou a mulher? Me ajuda aí. Os dois? Boa resposta. Amém. Quem administra ali, é isso aí. Quem administra ali, quem faz o controle, né? O rapaz é vendedor, casado com uma contadora, especialista em finanças, diretora de finanças. Não, eu que cuido das planilhas. Se vira. Cuida das planilhas aí. Administra essas planilhas. Por quê? Porque ela tem mais talento nesse sentido. Então, Paulo não está falando de uma liderança estrutural. Ele está falando de liderança espiritual. E a liderança espiritual compreende cuidar espiritualmente da família, mas também compreende a mulher apoiar e suportar essa liderança do marido. O marido quer ir para a igreja, a mulher não apoia, ela não está entendendo o trabalho de Jesus. O marido chama para orar, a mulher com aquela cara feia, fechada, não está entendendo a vontade de Jesus. E a realidade é que quando isso acontece,
a família começa a ter problemas. Eu gosto de contar a história, e aí eu vou caminhar para a reta final. Eu gosto de contar a história de um carrinho velho que eu tive. Tinha um carrinho velho, foi meu primeiro carro. O de hoje é velho e meio. Tão velho e meio que toda vez que o Gabriel me chama para pregar aqui, ele quebra. Incrível. Ontem de manhã quebrou de novo. Tinha um carrinho velho. Peguei baratinho. Barato sai caro, né? O carro era tão velho que uma vez ele parou de funcionar na subida. E a gente teve que empurrar na subida o bendito do carro. O carro infeliz. Fiquei com o carro 2 anos. Toda vez que ele tinha um problema, eu perguntava para o primo, para o sobrinho, para o colega, para o amigo. Eu perguntava para todo mundo como resolver. E não conseguia resolver. Até que um dia, sem querer, eu abri o porta-luvas do carro. Não sei se foi sem querer ou se foi Deus com dó de mim, de tanto dinheiro que eu já tinha gasto à toa. Eu abri o porta-luvas do carro. Sabe o que caiu de lá de dentro do porta-luvas? Chuta aí. Aleluia, a igreja está conectada. O manual do carro. E o que eu fiz? Li o manual. Eu li o manual. Menina, aquele carro ficou um poçante. Hoje eu estou com a saudade daquele carro, porque o de hoje eu já li o manual umas 3 vezes e ele continua dando problema. O carro ficou um poçante. Eu valorizei o carro do que eu paguei para o que eu vendi, eu valorizei 3 vezes. Mas não paguei muita coisa, não foi muito dinheiro. Mas eu valorizei 3 vezes o carro na hora de vender. Só porque eu li o manual. Se um carro velho, quando você estuda o manual de quem escreveu, de quem construiu o carro, ele pode virar um poçante? Imagina o casamento, imagina a família, que é o principal alvo de atenção de Deus nessa terra. Outro dia entrei no Facebook, aí tinha um rapaz lá, vou casar, alguém me dá um conselho? Eu falei, vá ler a Bíblia. Porque quem criou o casamento foi o Facebook? Quem criou o casamento foi Jesus Cristo, foi Deus, foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo. Vai ler a palavra de Deus, está escrito lá. E aí Paulo termina dizendo o seguinte, verso 30, eu quero abrir um outro parêntese aqui para falar com os homens de novo. Dá uma força para os meus colegas aí. Paulo fala assim, cuide da sua mulher como você cuida do seu próprio corpo. Então, meus irmãos, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos amar. Ninguém consegue amar a esposa se não tem amor próprio. Nos amar, cuidar da nossa saúde, frequentar o médico pelo menos uma vez por ano. Falei, meu pai fez 60 anos, falei, pai, precisa fazer um check-up. Ele falou, besteira, toma rocha. Precisa se cuidar. Senão você não vai conseguir cuidar da sua família, da obra de Deus, você precisa cuidar da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Você, homem, é alvo da graça e misericórdia de Deus também, você sabia disso? Tem homem que luta tanto pela vida que esquece de viver. E agora sim, eu vou caminhar para a reta final. Paulo diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E esse é o verso que eu mais gosto de Paulo, esse que a gente vai ler agora, o 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate ao marido com todo respeito. Gente, se era um mistério para Paulo, imagina para nós. Então, se você está enfrentando algum problema no seu casamento, entenda, isso é comum, não é o normal. O normal é o casamento ir certinho, mas é comum. Os casamentos podem ter problemas, mas o apelo que eu faço nessa manhã, em nome de Jesus, acerte a sua vida com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família. Coloque as coisas em dia. Lembre-se em nome de Jesus, eu quero falar para você que está na internet também, Jesus é o pastor que quando a ovelha se afasta, ele busca a ovelha, ele não troca de ovelha. O casamento dá trabalho, mas não é para trocar de ovelha, é para lutar pela ovelha. Quando a ovelha se afastou, Jesus morreu pela ovelha. Mas tem homem hoje em dia que não gosta da esposa, troca de esposa, tem esposa que não gosta do marido, troca de marido. Não é o plano de Deus.
mas se já trocou, está com uma família nova, agora luta por essa família. Faz certo agora, em nome de Jesus. E eu termino lendo para vocês a interpretação da Bíblia, a mensagem, para esse mesmo texto. E a gente vai fazer uma breve reflexão para a gente poder ir para casa. E a Bíblia Mensagem, ela é uma paráfrase da Bíblia, né? Ela não serve muito para estudo, mas para reflexão é interessante. Diz assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la... Perdão, que a mensagem saiu aqui. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. E é assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata seu próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o, cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós, que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. E é um grande mistério. Nem eu entendo plenamente. Isso é Paulo falando. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito.